Se a gente fizer, e eu não quero desfilar números, apesar de vários deles a gente ter, na construção civil, por exemplo, quais são os impostos que numa cidade entram no Tesouro Municipal como decorrência direta da atividade econômica de construir prédios, destruir casas, e é o que mais acontece em Niterói. De vez em quando você vê aqui, né, Chico? Aí você vai por uma rua que você não passa há muito tempo, você está cercado de prédios novos. Nós que moramos aqui, é assim também para a gente. Você vai ali para Jardim Caraí, que agora é a antiga Santa Rosa, eles deram o nome de Jardim Caraí. Ou vai para Charitas, nós tínhamos um clube em Charitas, você nem deve lembrar que era a Hípica, que acabou inteiro, ou aeroclube, onde as pessoas praticavam aeromodelismo. O aeroclube e a Hípica acabaram inteiros, e tem um monte de prédios em Charitas. É essa a situação em Charitas. E aí a gente vai ver, na atividade econômica e construção civil, quais são os impostos que contribuem com esta atividade econômica para o cofre do município. Um é o IPTU. É um imposto tipicamente municipal, já existia antes e foi melhor equacionado, modelado e conceituado com a reforma tributária constante da Constituinte de 88, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Este é um imposto que afeta diretamente a arrecadação do município. Onde eu tinha uma casa, pagava-se um IPTU. Se eu derrubo essa casa e construo no seu lugar 60, 80 prédios, em tese, a relação não é essa, eu multiplico por 60, 80, na prática é muito mais do que o número de unidades. Porque tem uma especulação, tem uma série de coisas em jogo. Niterói é a cidade onde os prédios são vendidos, Chico, com a maior velocidade da região metropolitana e uma das maiores do Brasil. Os lançamentos de luxo, segundo a ADEME, em Niterói, eles são vendidos com muito maior velocidade do que na maior parte das cidades de grande porte do Brasil. É por isso que para cá, além das construtoras locais, estão vindo construtoras de fora, Camargo Correia, Norberto Odebrecht, disputando com os construtores locais a construção de prédios aqui, porque a venda é super rápida. Pois bem, o IPTU é um imposto que interfere diretamente no cofre municipal como decorrência da atividade econômica da construção civil. O outro é imposto de transmissão de bens. Então alguém que tem uma casa, vende essa casa se transforma em 80 apartamentos. Na transferência de propriedade da construtora, para cada um dos adquirentes do imóvel, paga-se, se eu não me engano, não sei se mudou agora, paga-se 2% de imposto de transmissão de bens intervivos. Este tributo vai também para o cofre do município e, como consequência disso, nós temos a construção civil contribuindo para isso. E o outro, em menor intensidade, o ISS na construção civil, sobre os serviços da construção civil. Quando alguém fornece vidro para janela, fornece alumínio para janela, fornece coisas relacionadas à construção civil, naquela parte que se refere a serviço, contribui. Pois bem, se eu somar o IPTU arrecadado em 2011, dá 170 milhões. Se nós somarmos os 72 milhões do ITBI, e ISS eu não tenho separado, não consegui separar a tempo, eu chego a 240 milhões diretamente associados à construção civil e à existência de casas na cidade. Só o déficit previdenciário dos funcionários tipo Hamilton, Pitanga e os amigos do Jorge, da quadrilha do Jorge, que se aposentaram, apesar da maior parte do funcionalismo público de Niterói receber salário mínimo, o secretário executivo do Jorge é fiscal de tributo, para o qual ele nunca passou por concurso, porque não tem concurso, não tinha até 88. Os amigos do Jorge e os amigos do príncipe foram todos promovidos a altos cargos da administração. Só Hamilton Pitanga recebe de aposentadoria 26 mil reais, mais do que você. O deputado do PSDB ficaria chateado. O Hamilton Pitanga fica quieto, ele recebe 26. Só que tem algo mais. Nas ações judiciais, em que as organizações dos funcionários entravam na justiça para reivindicar alguma coisa, quando eram interesses associados aos amigos do Jorge, os advogados da prefeitura eram instruídos a não comparecer e perder a ação.
Então, de atrasados, o senhor Hamilton Pitanga, isso é para provocar ele mesmo, para ele processar, para ele dizer que é mentira, para a gente se utilizar do Instituto da Exceção da Verdade, desafiar, mostre o seu contra-cheque, como nós estamos mostrando o nosso. Eu acho que você deveria mostrar o seu também, Chico também, para que esses caras não fiquem enchendo o nosso saco dizendo que a gente é ficha suja, etc. Abre o contra-cheque, mostra a declaração de bens, para que esses caras vejam, eu quero ver o Hamilton Pitanga mostrar que ele recebe 26 mil de salário enquanto fiscal de tributo aposentado e mais 20 mil de atrasados que foram diluídos ao longo do tempo, 46 mil reais. E a receita da Previdência do município, receita que você obtém dos funcionários é 53 mil e os gastos anuais com a Previdência do município 154. Nós defendemos que isso é responsabilidade do Tesouro Municipal, só que nós temos que fazer auditoria sobre as bases em que nós temos um déficit anual de 100 milhões. Por que é importante falar desse déficit de 100 milhões? E por que é importante falar que os impostos associados à construção civil, para não falar do transporte coletivo, que somaram 240 milhões, caracterizam de que a população não ganhou absolutamente nada. Porque só dos 240 desses impostos, 100 milhões foram, da ordem de 100 milhões, tomados pela Previdência. E se a gente analisar o que a Prefeitura teve para investir na cidade, deu 90 milhões de reais no ano de 2011. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: se todos os tributos decorrentes da atividade econômica da construção civil, que incha a cidade, segundo a lógica dos negócios, incha a cidade, interfere diretamente na quantidade de carros que são colocados na rua. E na maior cara de pau, os empresários da construção civil dizem assim: poxa, Paulo, mas você é um cara muito radical. Primeiro que você não reconhece que a cada apartamento que nós construímos, nós colocamos 2 vagas de garagem. Aí quando a gente diz e diz para eles, pô, mas o nosso problema não é a vaga na garagem. O nosso problema é quando os carros que estão na garagem se colocam em movimento e todos na hora de ir para o trabalho. Porque se eles todos ficarem na garagem, nós não temos nenhum problema com a quantidade de carros de Niterói. O problema é que eles estão todos guardados na garagem ao longo da madrugada e a gente se locomove bem em Niterói. Se a gente fizer debate de madrugada, todo mundo chega na hora. Mas, se for no horário de trabalho, a maior parte das pessoas estão gastando na cidade de Niterói uma grana enorme. Por que as soluções, tá, para a gente encaminhar para o final, as soluções que poderiam atender diretamente a vida das pessoas não são feitas? Porque os mesmos interesses que definem as prioridades, os recursos orçamentários da União, no plano nacional, eles também interferem diretamente aqui. Em 1970, na década de 70, quando começou a construção do metrô Rio, a estação carioca do metrô tem uma ligação com a estação Araribóia de Niterói. Desde 1970 esse projeto existe, que é a integração da cidade de Niterói, que não pode ser olhada pela sua população de 500 mil, mas tem que ser olhada pelo perfil de quem mora aqui e onde quem mora aqui trabalha, e a maior parte das pessoas ganham renda no Rio de Janeiro. A região oceânica, por exemplo, enquanto Niterói cresce a 0,5% ao ano, a região oceânica cresce a 6%, e a maior parte das pessoas que moram na região oceânica estão migrando do Rio e de outras regiões para a região oceânica, trabalham no Rio e cruzam a cidade inteira de carro para ir para o Rio. Isso por quê? Porque enquanto nós deveríamos incentivar, em conjunto com o governo do Estado e a União, nós deveríamos incentivar a mobilidade urbana através de, por exemplo, um túnel Charitas-Cafubá com um VLT, a introdução de corredores, prioritariamente de ônibus articulados, e num futuro imediato, VLT, a ligação da linha 3 de metrô, que não atende absolutamente nada a Niterói, se ela for feita a partir da Praça Araribóia e for até São Gonçalo. Se nós não tivermos, e olha que o Sérgio Cabral prometeu, no primeiro governo dele, já está no segundo, já está indo para o meio, metade, quase metade do seu segundo governo, e nós não temos absolutamente nada.
Chico deve ter estudado, também as questões relacionadas à linha 3 do metrô, que não é nem incluindo a ligação Carioca-Araranguá. Então, esta mobilidade urbana em Niterói era diretamente afetada, e na região metropolitana, pelos interesses da FETransport, que controlam a agência que define as tarifas, que controla a agência que, a despeito de todo o protesto, não apenas do pessoal, mas da população usuária de barcas, contra o aumento de 4,50, eles deram um aumento na marra e contaram com a Assembleia para apoiar e apostar no enfrentamento da sociedade e no bancar de um subsídio de 40 milhões por ano a Barcas S.A. para que eles recebessem 4,50 por cada pessoa transportada nas barcas. Essa lógica de proteção aos interesses dos empresários de ônibus, representados pelo CETREG em Niterói e representados pela FETransport, é que impactam diretamente nas soluções de mobilidade. Então não terá VLT em Niterói, não terá ligação de metrô linha 3 Carioca, etc. Portanto, não terá a mobilidade urbana que pode fazer com que a nossa vida melhore na cidade, se nós não tivermos uma discussão com a população de Niterói do tipo de cidade que ela quer ter. A nossa cidade de Niterói, o Rio de Janeiro, a ser discutido pelo Marcelo, ou qualquer cidade do país, ela sempre terá a cara das nossas escolhas. Se a gente se omite ou negligencia na qualidade daqueles que a gente escolhe para governar, se a gente negligencia em relação à qualidade do programa e das prioridades desse programa que a gente quer ver implantado na nossa cidade, se a gente negligencia nas escolhas daqueles que vão fiscalizar o trabalho do prefeito, que são os vereadores, não dá para a gente depois reclamar do tipo de gestão e do tipo de prioridade e das ações que deixam ser tomadas por aqueles que nós escolhemos. Não são marcianos que escolhem prefeito e vereador. Alguns são até lunáticos, mas eles não vêm da lua. Quem escolhe vereador, quem escolhe governante do Estado e quem escolhe prefeito é a população. E o nosso esforço, para fechar, durante todo esse processo, ao discutirmos o caos que nos cerca e as possibilidades de lutar por uma cidade diferente, com um projeto diferente, com um programa diferente, isso só acontecerá se a gente transformar cada um que deseje isso no militante dessa causa, no lutador dessa causa, o que significa enfrentar as poderosas máquinas que nós vamos ter que enfrentar, de um lado o PT com o PMDB, aqui em Niterói, não sei como é que está no Rio, mas está, já PT e PMDB, e o Sérgio Sveiter, que além de ter um aliado na presidência do TRE, que é o irmão dele, que é o Luiz Sveiter, além de ter um aliado na presidência do TRE, contou com ajuda, me parece que custaram 3 milhões de abraços e beijos, com o tempo de televisão do PSDB. Parece que o DEM do Rodrigo Maia já vem fechar com o Sérgio Sveiter. O DEM do Demóstenes e do Rodrigo Maia já vem fechar com o Sveiter. E, além disso, dizem que o garotinho, que não consegue emplacar o colega de Marcelo na Leste, sabe, né, que ele é pré-candidato aqui, Edno Fonseca, aquele que enfiou o cacete em mim, no André Diniz, quando nós fizemos uma lei que protegia as relações homoafetivas entre funcionários públicos, com um projeto de lei aqui, que depois você fez e aprovou na Leste também. Nós aprovamos aqui, ele entrou na Justiça, arrebentando comigo, com o André Diniz, porque nós fizemos um projeto que dava direitos previdenciários a casais homoafetivos funcionários públicos de Niterói. Como o Edmo parece que não alavanca, o garotinho estaria pensando em apoiar os Sveiter. Ora, como é que nós vamos enfrentar essas máquinas que têm rigorosamente, e nem sabemos o que Jorge vai fazer, tem rigorosamente o mesmo projeto? Só se a gente transformar cada um de nós num soldado dessa causa e conseguirmos começar a convencer outras pessoas que é possível uma cidade diferente. Mas para ter uma cidade diferente é preciso ter pessoas que queiram romper os interesses consolidados e cristalizados na cidade e fazer conosco a construção de uma cidade solidária, uma cidade mais feliz, uma cidade mais saudável. Um abraço.